E aí, meus queridos e queridas da Atualizo, como é que vocês estão? Hoje vamos dar uma raciocinada. Vamos lá, vem comigo. Olha o cenário, baseado em fatos reais. Tu tens uma conta de investimento baixa e trabalha com esse cartão constantemente. Na verdade, é o teu cartão principal de crédito. E tu tem uma outra conta que tu começou a movimentar. Não utiliza o cartão de crédito para nada. E só deixa um saldo parado ali de uma movimentação que tu faz. O banco que mais te valoriza é esse banco. O banco que tu não valoriza. E o banco que tu mais quer ser valorizado é o que menos te valoriza. Qual é a lógica? Nesse vídeo eu quero conversar contigo com um acontecimento que aconteceu aqui na nossa casa em 7 dias. E vocês acompanharam isso aqui. Vocês acompanharam aqui mesmo. Do lado, aumento de limite, 70% a mais de uma conta que eu não movimento. No outro, a redução do limite de uma conta que eu movimento. Eu vou te contar toda essa história. Eu quero que tu me comente aqui, porque provavelmente esse cenário não é só meu. Se tu tá passando por isso, a conta principal que tu movimenta simplesmente reduziu o teu limite. E, gente, na boa, isso é um novo cenário, tá? É um novo cenário que nós estamos sendo apresentados. Onde as reduções dos limites de conta estão cada vez mais. Eu não queria falar isso, mas constante em todos os cenários que a gente tem. Eu recebo aqui pessoas falando, desde a Shopee reduzindo o limite até Banco do Brasil cortando geral. E agora o Rico. Pois é. Eu já estava afim de sair desse banco. Você sabe que eu fiz uma transição do Rico pro BTG. Ah, Vinícius, mas aí tá o teu problema. Tu transferiu teus investimentos para BTG e o Rico ficou bravo. Não, na verdade, o Rico aumentou meu limite na época. Ele aumentou. Porque eu indagava, e vocês viram, vocês acompanharam agora, já vou mostrar a tela do meu celular. Vocês viram que eu comentava no atendimento, cara, eu vou tirar todo o meu investimento daí, simplesmente o cartão não condiz com a minha renda. Eu preciso de mais. E aí eles não aumentavam, era 10 mil de limite. E aí, simplesmente, depois de 4 tentativas de atendimento, eu mudei para o Rico e eles dobraram meu limite para 20 mil. Só que hoje, vamos lá, vamos pegar, eu vou colocar a telinha do meu celular, eu vou situar vocês no cenário, tá? Telinha aí. Santander, quinta-feira, às 4 da manhã. Ô Nick, o limite do seu cartão final vai aumentar para 15 mil. Ele saiu de 9 mil para 15 mil, 6 mil reais. Em até 7 dias, você pode gerenciar esse limite qualquer hora pelo aplicativo Santander. Olha que boa notícia! Novamente, mais um novo aumento de limite. E eu já mostrei para vocês aqui. A gente transformou o Santander como conta principal. No quesito, a gente fez Open Finance e as movimentações que ela fazia, ela começou no Santander. Vinícius, movimentações muito grandes? Não. São assim, ó, mil e poucos pila por mês. E aí, claro, ela deixava o dinheiro ali, ela não usava o dinheiro, só deixava o dinheiro acumulando ali, que era uma conta que ela tinha. Era uma conta principal? Nesse ponto, sim, mas só. O Rico, ontem, eu fui passar meu cartãozinho Rico porque é o nosso cartão principal. Vocês sabem que eu só utilizo ele, o Rico. Olha só o estado que ele tá, tanto que eu uso. Só uso o Rico. Como é que é a questão do pagamento? A fatura sempre vence dia 8 e eu pago sempre. Desculpa, vence dia 4 e eu pago sempre dia 24, 25 do mês anterior, porque eu quero que libere limites de crédito. E olha a minha mensagem do Rico. Do nada. Ao mesmo horário, 4 da manhã mais ou menos, né? Eu não entendo, acho que os bancos, eles 4 da manhã eles mandam para todo mundo. Cartão Rico, fizemos uma nova avaliação do seu perfil de uso do cartão e efetivaremos a redução do seu limite. Entre no aplicativo e confirme o valor. Eles simplesmente reduziram meu limite do nada. Isso, por lei, não pode. Se eu quiser entrar dentro, entrar na justiça, eu posso entrar. Aí, peraí, só um pouquinho. Como é que é o Vinícius Cardoso? A gente tem um investimento, vou abrir para vocês aqui de 10 mil reais. Eu, de vez em quando, eu saco, ó. Cadê o meu. Eu vou te mostrar os produtos e cartões. Como é que é Vinícius e Monique na questão do cartão? Conta. 7 mil, pago fatura. Ó, no dia 1º de agosto, sendo que vence dia 4 ou 5. Ó, pixelizado. 8 mil, 1º de julho. Eu sempre pago no mesmo mês. Ó, olha a fatura do cartão que a gente tem. 8 mil, 7 mil. E mesmo assim,
eles, ó, vence, fecha dia 27, ó, vencimento dia 5. Então você paga uns 4 dias antes. Por quê? Porque eu preciso que libere mais limite para eu continuar usando o cartão. Então olha aqui, ó, agora tá 4 mil. Aí eu vou nos meus limites. Eu nem, ó, de tanto que eu não mexo. Ai, meu Deus. Fatura em aberto era aqui, pelo menos. Fatura. Acho que nem tem, até tiraram o meu limite. Não, mas vou botar produtos, cartão. Porque o aplicativo do Rico é meio estranho. Aqui, ó, limite utilizado 100%. Eles reduziram o meu limite para 7.940. E aí, ó, simplesmente eles reduziram, ó, realizamos análises frequentes para manter o seu limite. Eles acabaram com o meu limite de 22 mil para 7.940 por eles, sendo que eu pago em dia. E o que cenário eu posso tirar com isso, Vinícius? De tudo que tu me mostrou. Vamos lá. Primeiro, a matriz manda reduzir geral. Quem é que eles pegam? Quem são os clientes? Por exemplo, no caso do Rico, para mim, quem são os clientes que eu tenho renda aqui dentro? Eles simplesmente jogaram um número aleatório ali, eles viram que eu tenho 10 mil investido, mas tenho um cartão de 22 mil. Não, só um pouquinho. Estou correndo risco com ele. Vou diminuir ao ponto que o investimento dele cubra o limite do cartão. Foi isso a análise. Onde ela recebe todos os aumentos de todos os cartões que a gente nem usa estão aumentando. E onde ela tem um investimento pequeno de 10 mil ali, é onde estão cortando. Então eu já estava pensando em sair do Rico e agora estou cada vez mais aborrecido com o Rico. O Rico para mim já não vale mais a pena há um bom tempo. O BTG Pactual, para mim hoje é o meu banco principal para investimento usar o cartão de crédito. Vai me dar 1% também. E por que tu estava usando o Rico, Vinícius? Cara, eu usava o Rico somente por comodidade, por já usar o cartão. Só que agora ele chegou trazendo novidade. E eu vou utilizar, que já é mais bonito o cartão pelo menos, o meu BTG Pactual. Ponto. É esse cartão que eu vou usar. Não tem males que vem para bem. Quem perde é a Rico. Vai perder um cliente, uma insatisfação, porque por lei eles não podem fazer o que eles fizeram. Eu conferi no meu e-mail, não tem redução do limite. Eu posso ir na justiça contra eles. Vou fazer isso? Não sei, acho que não. Mas fiquei chateado. Fiquei chateado porque, ah, já para te contextualizar, se tu pegar um advogado, tá? Tu pode ganhar danos morais. Eu fui no supermercado ontem para passar R$ 80 na fatura e deu negada. 80 pila. Aí eu fui ver. Realmente foi isso que aconteceu. Então o limite da noite pro dia de 22 mil cai. Graças a Deus eu não corro riscos, porque eu não preciso desse limite, eu tenho outros. Por isso que eu sempre digo que a gente tem que ter uma cesta aberta com vários limites, que se dá um problema num, tu tem outro para poder correr. E foi exatamente o que eu fiz. E eu estou de alma lavada. Mas quem perdeu foi o Rico. Ah, perdeu um baita cliente. Pagando em dia tudo e outra coisa. Eu tô falando da Monique, né? Não tem problema de restrição de crédito nenhuma. Quem foi infeliz foi o Rico. Infelizmente é o que aconteceu. Eu quero saber o teu cenário. Me diz aí. E até o próximo vídeo. Valeu.